tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Estimados irmãos e irmãs, que bom te encontrar mais uma vez para juntos meditarmos o sagrado texto do Evangelho. Comecemos o nosso dia na presença feliz do nosso bom Deus, o Deus que nos preparou mais um dia para neste dia vivermos com intensidade a nossa fé, vivermos com zelo esta fé que Deus nos confia. E para isto, usemos o que Deus nos deu de mais sagrado, que é a nossa respiração. Respirar é você se dar conta que você existe, que você está vivo, que você está aqui e agora. Quando você não respira consciente, você simplesmente é como uma máquina que funciona de forma mecânica. E quando acaba a bateria, simplesmente ela apaga. É assim que acontece também. Hoje atendi uma pessoa aqui nas minhas terapias, e esta pessoa simplesmente não respirava. E o que aconteceu? Qual a consequência? Simplesmente ela funcionava como uma máquina. Não seguia sequer os comandos que eu dava. Isso é fruto de uma respiração, não quando você não coloca na respiração a sua consciência. Ou seja, quando você não se dá conta da beleza do respirar. Por isso, não enjoe o Padre Gildenor em falar tanto de respiração. Eu falo porque tenho isto como prova viva do valor e da importância dos benefícios que a respiração consciente nos traz. Por isso, respire, especialmente a tua respiração diafragmal, aquela que você leva quando inspira, movimenta simplesmente o teu umbigo e não essa parte superior, mas somente a tua região do umbigo, onde está o nosso diafragma. Por isso, respire consciente e acolha e louve a Deus, porque Ele está em ti. O Evangelho que nos é dado hoje é o texto de Lucas, capítulo 49, capítulo 12, versículo 49 ao 53. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, deixemos que a palavra do Senhor não nos espante, mas pelo contrário, nos harmonize e nos integre. Ao ler este Evangelho simplesmente de forma fundamentalista, parece que Jesus deixou de ser aquele homem da paz. Deixou aquele homem que disse: Eu vim para trazer a paz esteja convosco. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Sim,
Jesus não deixou de ser este Deus compassivo, paciente e manso. Continua sendo. O Evangelho de hoje tem uma proposta a nos oferecer. E esta proposta está no âmbito da missão. Jesus nos convida a viver a nossa missão com radicalidade. Quando descobrimos que Deus é a razão da nossa vida, nós não medimos esforços em segui-lo e fazer a sua vontade. E é nesse sentido que nós podemos entender o texto. Jesus nos apresenta duas imagens: a imagem do fogo e a imagem do batismo. São imagens muito presentes nos textos evangélicos. O fogo é um símbolo muito vivo e muito presente no Jesus pós-pascal. Quando Jesus ressuscita, ele envia sobre os seus discípulos, sobre nós, sobre a igreja, o Espírito Santo em forma de língua de fogo. E o Espírito Santo pousa sobre cada um dos discípulos lá na cena do cenáculo. E as línguas de fogo pousam sobre cada um dos discípulos. Neste sentido, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus quer nos recordar que nós estamos repletos do Espírito Santo para exercer o chamado que ele nos apresenta. Que aí ele vai usar justamente estas máximas que o Evangelho nos trouxe, que eu vim lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que o fogo já estivesse aceso. Jesus está aqui nos dando um recado de como deve ser a nossa disposição em servi-lo, a nossa determinação em seguir e fazer a vontade dele. O fogo, portanto, tem este poder de nos aquecer, tem esse poder também de iluminar, tem esse poder de fazer com que nós não nos percamos nas trevas que o mundo muitas vezes apresenta. A segunda imagem é a imagem do batismo. Pelo batismo, devemos ter consciência e clareza da nossa missão, a nossa missão batismal. E para isto, a segunda parte do texto que Jesus vai falar, parece que de uma forma muito ríspida, não é isso que ele quer dizer para nós. Ele está nos dizendo de como devemos nos impor, nos colocar dentro desse serviço missionário. Sim, para segui-lo, muitas vezes vai precisar romper com estruturas. Romper com família, romper com comunidade, romper com aquilo que estamos acostumados e que estamos ali integrados. Para seguir Jesus, dentro de uma consciência batismal, é necessário romper. Fala Jesus também nesse sentido das comunidades primitivas da igreja, que sim, foram obrigadas a fazer escolhas muito duras diante da família, diante da comunidade, diante da sociedade. Por isso diz Jesus, daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3, e assim ele segue. Não é que Jesus está dizendo que as famílias irão se dividir, não está fazendo ele uma profecia, mas está simplesmente dizendo que aquele que adere ao verdadeiro batismo, ele vai passar por estas experiências. Experiência de decidir, e ao decidir, vai haver essas separações. Por isso, peçamos a Deus a graça da decisão batismal, e que a nossa consciência batismal nos faça decidir de forma autêntica e verdadeira para seguir o Mestre que nos chama a cada dia e cada dia alimenta ainda mais o nosso desejo de servi-lo e amar. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.
Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.